a aula de hoje, com a gravação, eu já tinha feito uma parte, e vou mostrar a explicação para vocês. Esse exercício aqui é o exercício 6 da lista. Na primeira parte do exercício 6, está pedindo para mostrar que essas matrizes, A1, A2, A3 e A4, que elas formam uma base para o espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Então, essa primeira parte é só a gente provar que essas matrizes A1, A2, A3 e A4 são LI, e a segunda parte dessa prova é mostrar que essas matrizes geram o espaço M2 por 2. E a segunda parte do exercício 6 da lista é para mostrar que essa matriz A pode ser escrita como uma combinação linear dessas matrizes, A1, A2, A3 e A4. Então, o que eu fiz aqui até agora? Eu vou montar a combinação linear, então ficou A vezes que é essa matriz A1, mais um B vezes a matriz A2, mais um C vezes a matriz A3. Deixa eu liberar o Caelson aqui. Boa noite, Caelson. Mais um D vezes essa matriz A4. Então, aqui, a combinação linear tem que ser igual a essa matriz A, que está aqui, 1, 0, 1, 0. Certo? Foi isso que a gente fez até aqui. E essa segunda parte aqui que eu já fiz é fazer o cálculo de cada posição. A posição 1, 1, então eu tenho que fazer a multiplicação dos escalares por cada matriz e fazer a adição em cada posição. Então, posição 1, 1. Então, ficou A vezes 1, mais o B vezes 0, mais o C vezes 0, mais o D vezes 0. Então, ficou somente o A. Segunda posição, que é a posição 1, 2, né? Primeira linha, segunda coluna. Então, estou multiplicando os coeficientes pelo segundo elemento da primeira linha e somando também. Então, ficou A vezes 1, que dá A, mais B vezes 1, que dá B, mais C vezes 0, mais D vezes 0. Então, aqui ficou só A mais B. E aí, na segunda linha, primeira coluna, também estou fazendo a mesma coisa. A vezes 1, que dá A, mais B vezes 1, que dá B, mais o C vezes 1, que dá C. Aqui é D vezes 0, não entra. Então, aqui ficou só A mais B mais C. E, por último, a segunda linha, segunda coluna. Então, ficou A vezes 1, que dá A, mais B vezes 1, que dá B, mais C vezes 1, que dá C, mais D vezes 1, que dá D. Então, essa é a matriz resultante da combinação linear aqui. E tem que dar igual a essa segunda parte da igualdade, que é a matriz A. Essa matriz aqui, 1, 0. Opa, aqui está errado. 1, 0, 1, 0, né? Que é a matriz 1, 0, 1, 0. A matriz A. E agora, eu vou montar um sisteminha. E pela igualdade de matrizes que a gente aprendeu, o que está numa posição do lado esquerdo da igualdade tem que ser igual ao que está na mesma posição do lado direito da igualdade. Então, aqui eu vou montar um sisteminha fazendo essas igualdades para a gente achar esses coeficientes. Que é isso que é mostrar que um elemento é combinação linear de outros. Eu tenho que achar os coeficientes e apresentar, então, aquele elemento com os valores dos coeficientes substituídos aqui na combinação linear, tá? Então, aqui, ó, o A, eu já chego à conclusão que ele é igual a 1. O A é igual a 1. Aqui, o A mais B tem que ser igual a 0. Então, A mais B igual a 0. Terceira equação, A mais B mais C tem que ser igual a 1. Então, A mais B mais C igual a 1. E a última equação, A mais B mais C mais D tem que ser igual a 0. Então, aqui eu fiquei com um sisteminha de 4 equações, mais 4 incógnitas. Então, a gente tem que dar conta de achar esses valores. Da primeira equação, eu já cheguei aqui à conclusão que o A é igual a 1. Aqui já está definido o valor de A. Aí, na segunda equação,
eu tenho A mais B igual a zero. Se o A é 1, passando ele para o outro lado da igualdade, eu já posso chegar à conclusão que o B é menos 1, não posso, gente? Vou usar a outra cor aqui, ó. Vocês entenderam esse pedaço aqui? O A é 1, direto. A mais B igual a zero. Então, no lugar do A, eu coloco 1. 1 mais B igual a zero, B igual a menos 1. Fiz direto. Deu para entender aqui? Ok? Deu. Sim. Agora, aqui na terceira equação. Terceira equação, eu já tenho A mais B mais C igual a 1. Então, no lugar do A, eu vou colocar 1. No lugar do B, eu coloco menos 1. Mais C é igual a 1, certo? Então, eu já consigo aqui definir que 1 menos 1 aqui dá 0, então sobra C igual a 1. Então, achei o valor de C. Então, aqui eu já tenho o valor de A, já tenho o valor de B, já tenho o valor de C. O que sobrou aqui? A mais B mais C mais D igual a 0. Então, eu vou substituir os valores também. No lugar do A, vou fazer aqui embaixo. No lugar do A, eu vou colocar 1. No lugar do B, eu coloco menos 1. No lugar do C, eu coloco 1, mais D igual a 0. Então, daqui eu vou chegar à conclusão que o D, 1 menos 1 aqui dá 0, então fica 1 mais D igual a 0. Passo 1 para o outro lado da igualdade, D vai ser igual a menos 1. Vocês estão enxergando essa parte aqui de baixo? Todos enxergaram aí? Sim. Beleza. Então, aqui, gente, como eu já achei os valores dos coeficientes, eu vou, então, apresentar a resposta final. Como que vai ser a resposta final? Então, eu vou apresentar o A. Então, o A vai ser igual a... Essa primeira matriz aqui é o A1, certo? E o valor de A é 1. Então, o A vai ser 1 vezes A1, 1 vezes A1, porque o A é 1, né? Mais B vezes, o que é o B? É menos 1. Então, vai ficar menos 1 vezes o A2, que é esse daqui, mais o C vezes o A3. O C é 1 também. Então, mais 1 vezes o A3. E o D é menos 1. Menos 1 vezes o A4. Então, menos A4. Essa aqui que é a resposta do exercício. Alguma dúvida, gente? Não. Ok. Então, copiem aí para eu poder apagar. Professora, Pode falar. eu estava fazendo ontem de uma forma, eu achei uma forma mais fácil de fazer a segunda etapa. Como na primeira etapa eu já acho o vetor genérico, eu simplesmente apliquei ele na regra que eu já achei e achei a relação entre eles, sem precisar fazer novamente a Peraí, fala de novo. Fala de novo para mim. Como na primeira etapa eu já fui obrigado a testar que uma matriz genérica lá, x, y, w e z, por exemplo. Sim, que você já tem isso, né? Isso, eu já joguei o vetor, eu já joguei a matriz 2x2 que ele pede, na regra que eu já achei, e verifiquei qual era a relação. Sem dúvida. Refazer o sistema todo. Se você aproveitou, você pode aproveitar a primeira parte, né? Que a gente não tinha feito. Isso. Aproveita a primeira parte, porque essa combinação linear é a mesma, né? Para provar Exatamente, que é RI, você tem que pegar isso aqui, igualar, só igualar a matriz 0, 0, 0. Ou na segunda parte, para falar que gera, que é a segunda parte que você usou, não foi? Isso. Eu chamei de x, y, z, isso, w. XY, ZW. Ótimo, excelente. Quando a gente tem essa parte pronta, o ideal é aproveitar isso mesmo. Certinho? Sim, beleza. Ótimo. Termine de copiar aí.
Professora? Oi? Tá cortando nas laterais, tem como chegar um pouquinho para trás? Cortando nas laterais. Deixa eu ver Sim, aqui. Você tá no celular? sim. Aí deu para ver as laterais? Porque aqui na minha visão tá aparecendo as bordas. Você conseguiu enxergar? Agora sim. Uhum. Eu vou entrar pelo computador aqui. Fica Melhor, melhor. né? Tá Aham. certo. Enxerga bem melhor. Todos estão com material de anotação aí, né, gente? Sim. Alguém ainda está copiando? Espera aí um pouquinho, professor. Ok. Alguém ainda está copiando? Todos copiaram já? Então, vou apagar. Sim. Então, vamos para o próximo exercício. Hoje acho que não cai esse quadro, não. Deixa eu colocar, então, aqui para vocês. A lista. Então, o exercício 7 é muito parecido com o quinto exercício. E aí eu vou fazer um desses dois sistemas aqui com vocês. Quem que está pedindo aí? Está pedindo. Encontre uma base do espaço solução no sistema do sistema linear homogêneo e encontre a dimensão desse espaço. Eu vou fazer com vocês a letra B, tá? Aí vocês fazem a letra A. Vou copiar aqui o sistema, é o exercício 8. Copiei vocês também. Então, eu quero a base e a dimensão desse exercício. Ok? E aí, nós vamos fazer isso pela eliminação de Gauss-Jordan, fazendo a matriz ampliada e fazendo a redução da matriz. Então, vamos lá, vamos colocar a matriz ampliada aqui. Coeficientes do x1, 1 e 2. Coeficientes do x2,
menos 4, menos 8. Coeficiente do x3, 3 e 6. E coeficiente do x4, menos 1 e menos 2. Com os zeros aqui dos termos independentes, certo? E aí, qual que é a operação que a gente tem que fazer, pessoal? Alguém fala aí para mim. Aqui já é 1, primeiro elemento da linha superior já é 1. Então, eu preciso transformar em 0 esse elemento aqui de baixo, certo? Que é o 2. Qual que é a operação que eu tenho que fazer na segunda linha? L2 menos 2L1. Isso. Uhum. Eu coloco primeiro sempre a linha que eu não estou trabalhando, então dá na mesma. Menos 2, L1, mais L2, certo? Então, aqui, vou repetir a primeira linha e vou fazer a operação só com a segunda. Então, 1, menos 4, 3, menos 1 e 0. E aqui, então, vou fazer menos 2 vezes a primeira, mais a segunda. Então, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 2, dá 0. Menos 2 vezes menos 4, dá 8 positivo, né? 8 menos 8, também dá 0. Aqui, menos 2 vezes 3, dá menos 6. Menos 6 mais 6, também dá 0. E menos 2 vezes menos 1, dá 2 positivo. 2 menos 2, dá 0. E aqui, com certeza, também dá 0. Então, aqui a matriz já está escalonada, reduzida. E o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que voltar ela para a forma de sistema para a gente apresentar a solução, certo? Então, lembrando aqui que a primeira coluna são os coeficientes x1, x2, x3 e x4. Então, como é que vai ficar? Uma vez x1, menos 4 vezes o x2, mais 3 vezes o x3, menos 1 vez o x4, então, menos x4, dá igual a 0. E aí, a gente tem que fazer, só tem uma equação, eu vou pegar a primeira variável principal aqui, e vou isolar ela, vou passar tudo para o outro lado da igualdade. Então, meu x1 vai ser igual a, eu passo tudo para o outro lado. Positivo 4x2, o mais x3 passa para lá, menos 3x3 e menos x4 passa mais x4. Então, o x1 ficou dependendo dessas 3 variáveis aqui. Se eu for escrever, então, o vetor solução, como é que fica o vetor solução? Primeiro vem o x1 aqui, né? Então, vou escrever o que o x1 vale. 4x2 menos 3x3 mais x4. Esse é o x1. O x2 eu não tenho o valor dele. X3 também não tem. E x4 também não tem. Certo? Então, aqui, já que eu tenho somente 3 variáveis que estão, o meu vetor solução só está dependendo dessas 3 variáveis. Então, como é que vai ficar? Eu vou apresentar isso como uma forma de uma adição, né? Uma combinação linear também, é uma adição colocando cada variável de fora, como se estivesse em evidência em cada parte. Vamos começar com o x2. O x2, abre parênteses. Qual que é o coeficiente do x2 no primeiro resultado aqui? É 4, certo, gente? Ó, é como se eu estivesse colocando o coeficiente de cada variável aqui, ó. Aqui o primeiro elemento, a variável do x2 é 4. No segundo elemento, qual que é o coeficiente aqui do x2? Se não tem nada, é porque é 1. Certo, gente? Coeficiente é o que está junto com a variável. Ó, 4 aqui na primeira. Na segunda parte, eu tenho só 1. Na terceira e na quarta parte, eu não tenho x2.
terceiro e quarto termos, eu não tenho x2, então eu coloco 0. Mas a gente fez um exercício assim aula passada, ontem, né? Agora eu vou colocar como coeficiente aqui, de fora, como se eu estivesse colocando em evidência, eu vou colocar agora o x3, que é a próxima variável que eu tenho. x3, aí o que eu tenho de coeficiente do x3 no primeiro termo ali? Vamos falar. Coeficiente do x3 nessa primeira parte aqui, gente. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Não entendi, não. Olha só. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou substituir os valores aqui. Em vez de colocar x1, x2, x3, x4, a gente já fez na sala assim. Eu não tenho os valores de x2, x3 e x4. Eu vou considerar, ó, fazendo x2, eu vou chamar ele de qualquer letra, de R, x3, eu não sei o valor deles, né? Então, eu vou chamar de S, e o x4 eu vou chamar de T. Então, escrevendo o vetor solução aqui, ó, vetor solução, eu tenho que escrever o valor de x1, depois o de x2, depois o de x3, depois o de x4. Ó. x1, x2, x3 e x4. Então, eu vou colocar o que eles valem aqui. Ó. O que vale o x1, então? Desse jeito, meu x1 vai ser igual a 4 vezes o x2, que é R, certo, gente? Chamei ele de R. Porque pode ser qualquer valor. A gente chama de variável livre. Porque ele está dependendo, aqui ficou dependendo de x2, x3 e x4. Então, eu vou chamar aqui o x1, que está aqui, ó, 4x2 menos 3x3 mais x4. Então, 4 vezes o x2 eu chamei de R. Tá? Menos x3, então, menos 3 vezes x3, menos 3 vezes o x3, que eu vou chamar de S. Aqui, ó, que eu chamei de S. Mais o x4. x4 eu chamei de T. Então, como é que eu vou representar esse vetor solução aqui, ó? No lugar do x1, então, o que é o x1? O x1 é 4R menos 3S mais T. Isso é o x1. O x2 eu chamei de R. O x3 eu chamei de S. E o x4 eu chamei de T. Então, como a gente estava descobrindo a base de alguns subespaços na aula de ontem, a gente olha quantas variáveis tem aqui e a gente vai abrindo isso aqui numa adição, para saber quantos vetores a gente vai ter aqui, que são os vetores da base. Aqui, nesse caso, eu tenho R, S e T só aqui dentro, no vetor solução. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu estou colocando primeiro o R em evidência. Então, eu vou colocar aqui, ó. R, abre parênteses. Onde tiver R aqui no primeiro termo, eu coloco o coeficiente dele. Mesma coisa no segundo termo, no terceiro e no quarto. Então, agora acompanha aqui comigo. Como é que vai ficar aqui no primeiro termo? O que é coeficiente de R aqui no primeiro termo? O primeiro termo é esse aqui tudo, ó. Qual vai ser o coeficiente que eu vou colocar aqui dentro? Coeficiente do R. O que está junto com o R aqui no primeiro termo? Não é o 4? Certo? Então, vai ficar aqui 4, né? Qual que é o coeficiente do R aqui no segundo termo? Segundo termo é só R. Então, qual que é o coeficiente do R? Você não tem nada... 0. 1. Qual que é o coeficiente do R aqui no terceiro termo? O terceiro termo só tem S. Então, se não tem R, o coeficiente vai ser 0. Certo? Se não tem, o coeficiente vai ficar sendo 0. E no quarto termo também, eu só tenho T. Eu não tenho R.
Então, vai ficar sendo 0 também. Aí eu faço mais, agora a próxima variável que eu tenho aqui, ó. Variável S. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com a variável S. O que eu tenho de coeficiente da variável S no primeiro termo aqui, ó, que é antes da primeira vírgula? Qual que é o coeficiente do S? -3. -3 no primeiro termo. No segundo termo, que é esse aqui, qual que é o coeficiente do S? Aqui, o segundo termo é R, né? Não tem S. Se não tem, o coeficiente dele é o quê? É 0. Certo? Agora, aqui no terceiro termo, tem S. Qual que é o coeficiente do S aqui? 1. E no quarto termo é só T. Então, qual que é o coeficiente do S aqui? 0. E por último, mais o T. O T. Então, qual é, no primeira parte aqui, qual que é o coeficiente do T que eu vou colocar na primeira parte aqui? Olha aqui, ó. Primeira parte do vetor. Qual que é o coeficiente do T? 1. Na segunda, coeficiente do T, 0. Terceiro termo, T. E no último termo, o coeficiente do T é 1. Então, é assim que a gente vê quais são os vetores que ficaram aqui como base da solução desse sistema. Então, a minha resposta final aqui, ó, vai ser: qual é a base desse espaço solução aqui? Então, eu tenho 3 vetores. É o vetor V1, eu vou chamar de V1, esse primeiro vetor aqui, ó. 4, 1, 0 e 0. Segundo vetor é esse aqui, ó. -3, 0, 1 e 0. E o último vetor, vou chamar de V3, 1, 0, 0 e 1. Essa é a base da solução desse espaço, desse sistema, solução do sistema. E qual que vai ser a dimensão aqui? A dimensão não é a quantidade de vetores que tem na base? Ok? Quantos vetores tem na base? 3. São 3, né? Então, a dimensão é 3. Ok? Acabou, é isso aqui o exercício. Aí, nesse outro exercício que é a letra A, eu quero que vocês tentem fazer exatamente da mesma forma. Vai ficar alguma variável livre para vocês fazerem exatamente o que a gente fez aqui. Aí, a variável livre, você chama ela de uma letra que você quiser, monta o vetor solução em função das letras que você tem na solução, e aí abre solução em forma de uma adição, colocando as variáveis livres em evidência. Os vetores que ficarem aqui dentro são a base da solução, desse espaço solução, tá? Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem falar comigo em qualquer momento, quando vocês estiverem resolvendo a lista. Podem copiar. Um pouquinho para baixo. Oi? A câmera um pouquinho, só um pouquinho para baixo. Uhum. Deu? Deu? Deu, professora. Terminei de copiar. Vou pegar uma água aqui.
Tem gente copiando ainda? Todos já terminaram de copiar? Ainda não, professor. Ah, tá. Prontinho? Tem alguém copiando ainda? Aqui tá tranquilo. Posso apagar então, pessoal? Pode sim. Pode, professora. Então, vamos lá, pessoal. O próximo exercício que a gente vai fazer da lista... Deixa eu colocar a lista de novo aqui. Esse exercício 9, pessoal, está pedindo assim: mostre que os vetores U, V e W formam uma base de R3, primeira parte. Então, mostrar que é base, vocês vão testar aquelas duas condições. A primeira, que eles são linearmente independentes, e a segunda, que eles geram o R3. Então, a primeira parte fazem a combinação linear, igualam a 0, 0, 0. A solução do sistema, achando os coeficientes, eles têm que ser todos iguais a 0. E a segunda parte, o mesmo sistema, só que agora você tem que igualar x, y e z. E achar, então, o valor dos coeficientes em função de x, y e z. E a segunda parte é para mostrar cada um dos vetores da base canônica como combinação linear de U, V e W. Vocês vão fazer 3 cálculos. O E1 da base canônica é o 1, 0, 0. Base canônica de R3 é 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Então, primeiro vocês testam, fazem 1, 0, 0, igual a combinação linear desses 3, vocês vão achar valores aí de coeficientes e vão achar, então, como é que fica a combinação. Mesma coisa com o E2, faz de novo, só que aí iguala a 0, 1, 0, e depois o E3 vai igualar a 0, 0, 1. Então, esse eu vou deixar para vocês fazerem, a resposta está aí. Então, nós vamos fazer agora passar para a parte de transformações lineares, que foi o que a gente viu na semana passada. E aí, está pedindo para verificar, na questão número 10, quais dessas transformações são lineares. Hoje eu fiz uma correção nessa lista, acaba faltando algumas respostas, e aí eu substituí a lista lá, e a lista agora está completinha, com todas as respostas, tá? E aí eu vou fazer alguns com vocês aí. Na letra A, é fácil a gente verificar, gente, quando nós temos uma transformação que tem uma expressão e adicionando um número, por exemplo, aí está o 3x mais 2 e 2y menos z, né?
Lembra que a transformação linear do domínio, quando eu estou com vetor nulo no domínio, a imagem também tem que ser o vetor nulo. E aí, nesse caso, se eu fizer o t de 0, 0, 0, não vai dar 0, 0, 0, porque tem 3x mais 2. Então, essa daí, de cara, a gente já vê que não é. Mas vocês têm que fazer a prova direitinho, aí mostrar isso, escrevendo direitinho, que vocês vão me devolver essa lista, né? E eu vou corrigir. Agora, vamos fazer a letra B? Vou fazer a letra B com vocês. Então, exercício número 10. Letra B. A transformação fica assim. T de xy vai ser x ao quadrado e 3y. Eu vou cancelar aqui o compartilhamento da lista para vocês me enxergarem o quadro melhor. Então, o que eu quero mostrar, eu preciso provar, verificar se essa transformação é uma transformação linear ou não. Então, voltando no conteúdo lá da aula da semana passada, para que uma transformação seja linear, nós temos duas provas para fazer sempre. Primeira prova é que quando eu faço a aplicação de T em dois vetores, por exemplo, U mais V, isso aqui tem que ser igual a T de U mais T de V. Uma das coisas que a gente tem que verificar. A segunda coisa que a gente tem que verificar é que quando eu faço a aplicação da função em alfa vezes um vetor U qualquer, isso tem que ser igual a alfa vezes a aplicação da função no vetor. E a terceira é a questão do zero, né, da função. O t de zero tem que dar igual ao zero no espaço final, né? Então, são essas três provas que a gente tem que fazer, em todos os casos aí do exercício 10. Aqui, eu posso verificar direto Então, vamos voltar. Eu vou apagar aqui o 2 e o 3 para a gente fazer o primeiro só, tá? O que eu vou fazer? A primeira prova. Eu tenho que provar, então, que dados dois vetores quaisquer, vou chamar aqui o vetor U de um x1, y1, porque eu estudo a transformação linear, vocês vão ver na lista, que é de R2 para R2, tá? Então, em R2 eu tenho duas dimensões. Então, o vetor U tem duas coordenadas e o vetor V também. Vou chamar de x2 e y2. Quando eu faço a adição desses dois vetores, U mais V, então, o que vai ser? A adição entre dois vetores vai ficar x1 mais x2, e no segundo termo, y1 mais y2, ok? Até aqui? Agora eu vou aplicar a função. Se eu aplicar essa transformação aqui, t de U mais V, então, eu tenho que, aplicando a função, eu tenho que colocar, então, que nesse caso, o primeiro termo vai ser o primeiro do vetor da esquerda elevado ao quadrado e 3 vezes o segundo vetor, que é o segundo termo. Segundo elemento, né? O primeiro elemento elevado ao quadrado e o segundo elemento é 3 vezes o segundo elemento. Então, aqui, ó, para eu aplicar a função, meu x é o primeiro elemento. Então, no nosso caso, meu primeiro elemento é x1 mais x2. Então, eu vou elevar ao quadrado o primeiro elemento, que é x1 mais x2. Eleva ao quadrado. E o segundo elemento é y1 mais y2. Então, eu vou pegar o segundo elemento e vou multiplicar por 3. Então, vai ficar 3 vezes y1 mais y2. Então, vamos abrir isso daqui. Como é que vai ficar isso? Lembra como que é o quadrado da soma, gente? Quadrado do primeiro
Né? O que mais? Vamos falar um pouquinho, gente. Eu falando sozinha só é muito ruim. Como que é aí? Quadrado da soma? Ninguém lembra? Não. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, certo? Esse aqui, então, vai ser o primeiro elemento. Eu abri esse x1 mais x2 ao quadrado. E o segundo elemento é só multiplicar, né? 3 vezes y1 mais 3 vezes y2, tá? Agora, gente, o que eu preciso mostrar eu quero saber se eu consigo separar isso aqui numa adição de forma que a primeira parte fique como se fosse a aplicação só no primeiro termo. Então, o que eu gostaria que ficasse? Olha só. Se eu fosse aplicar só no primeiro, então ficaria x1 ao quadrado e 3x1, né? Só que o que acontece? Ó? x1 ao quadrado, se eu fosse aplicar só na primeira, olha só, tá aberto assim. O que eu quero fazer é assim, ó, para ficar igual. TU mais TV. Para a gente comparar se fica desse jeito aqui, se fica igual. O que é a aplicação da função no vetor U? No vetor U, que é x1, y1, ó, estou fazendo essa primeira parte. É o primeiro elemento ao quadrado, então aqui ficaria x1 ao quadrado, e o segundo elemento é 3 vezes o segundo, ó. 3 vezes y1. Então, 3 vezes y1. Mais, para ver se vai ficar igual, né? O TV, como que fica o TV? O V é o x2 e y2. Primeiro termo elevado ao quadrado. Então, vai ficar x2 ao quadrado e 3 vezes o segundo elemento. Então, 3 vezes y2. O que eu tinha que fazer era, para ficar desse jeito aqui, ó, como que teria que ser essa primeira parte aqui, ó? Teria que ser x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e no segundo termo, 3y1 mais 3y2, né? Só que olha como que ficou aqui. Tem esse 2 vezes x1 e x2 que não pode existir. Vocês entenderam aqui, ó? Tinha que ficar só x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado e a segunda parte ficou ok. Mas tem esse 2x1 e x2 aqui que não podem existir para que seja uma transformação linear. Já furou a primeira conferência que eu estava fazendo. Se existe, então, essa incoerência aqui, eu posso afirmar que não é uma transformação linear. Se já tivesse a primeira interferência, já sabe, né, professor? Se já tem uma coisa que não vale, que não serve, eu já posso falar, então, que não é transformação linear. Nós vamos fazer o próximo que vai dar certo, e aí vocês vão entender melhor, que a gente poderia abrir para chegar nessa parte aqui, ó, que fica igual, o T1, o T de U mais o T de V. Esse aqui fez uma coisa diferente, então não valeu. O T de U mais V não é igual ao T de U mais T de V, tá? Copiem aí que nós vamos passar para a próxima para vocês entenderem melhor. Tem alguém copiando ainda? Sim.
Ok. Alguém copiando ainda? Ou já acabou? Pode apagar. Vamos voltar aí para a lista, para ver um próximo aí. Vou fazer um que dá certo. Vou fazer essa letra D. Depois eu faço um de matriz, tá? Vou fazer um desse aí de R3, faço um de matriz e faço um de polinômio. São 3 exercícios, tá, gente? Se não der tempo de eu terminar esses que eu falei para vocês, eu quero fazer 3 aí ainda do número 10. Aí eu faço o exercício 12. Eu vou fazer o exercício 13. Então, o que eu não conseguir terminar aqui, eu vou gravar e vou colocar a gravação lá para vocês, porque a próxima aula já é matéria nova, tá bom? Então, vamos colocar aí. Deixa eu fazer a letra B com vocês. Exercício 10. Letra B. A transformação, letra D de dado, isso. D. A transformação da letra D é T de x, y e z é igual a x, y e 0. Essa daí vai dar uma transformação linear. Então, vamos acompanhar aqui a primeira condição. Então, na primeira condição, eu sempre pego 2 vetores dentro aqui da imagem. No nosso caso, a imagem é o R3. Então, vou pegar aqui um U, que é x1, y1 e z1, e o V, que é x2, y2 e z2. E aí, primeiro eu faço a soma deles. Então, se eu pegar U mais V, o que vai dar? Então, x1 mais x2, o primeiro elemento, y1 mais y2, o segundo elemento, e z1 mais z2, o terceiro elemento. Certo? E aí, gente, eu vou fazer, então, a aplicação da função. Então, quando eu faço a transformação U mais V, aí eu vou lá na lei. Qual que é a lei da formação da função? Eu repito o primeiro elemento do jeito que ele está. Então, o primeiro elemento aqui vai ser x1 mais x2. Repito o segundo elemento do jeito que ele está. No nosso caso aqui vai ser y1 mais y2. E o terceiro elemento é 0.
certo? Então, eu vou tentar abrir esse resultado aqui em duas partes, trabalhando na primeira parte só com x1, na segunda parte só com x2, para a gente tentar chegar no nosso objetivo. Então, de cá, eu vou colocar só o x1, o y1, e o terceiro termo é 0. Não tem jeito, né? Mais o segundo vetor, então, que vai ser formado pela segunda parte, considerando tudo que tem o 2. Então, aqui é o x2, y2 e 0. Aí, o que eu posso dizer? Isso aqui é o T de U mais V. Então, T de U mais V, vocês concordam que x1, y1 e 0 é como se eu estivesse aplicando a função que é x, y e 0 no primeiro vetor, que é o vetor U, o x1, y1 e o terceiro vetor é 0. Então, é como se eu estivesse aplicando o T somente no vetor U, essa primeira parte. Certo? É isso que eu queria fazer no exercício anterior, que não deu certo porque não era uma transformação linear. Mas essa segunda parte, que é como se eu estivesse aplicando a lei da transformação no vetor V, que é x2, y2, z2. Se eu fizer a aplicação, vai ficar x2, y2 e 0, que é exatamente isso aqui, ó. Então, o que eu provei aqui, ó? Que o T de U mais V é igual ao T de U mais T de V. Então, essa primeira parte aqui da verificação está ok. Até agora, essa transformação é linear, não furou nada, né? Termine de copiar aqui, que eu vou fazer a segunda prova. Ou vocês já copiaram? Tem alguém copiando ainda? Todos já copiaram? Vocês estão mais caladinhos Não, hoje. peraí. Tô na última linha. Ah, tá. Pronto? Posso apagar? Alguém copiando ainda? Não. Então, vamos lá. Terminei. Oi? Terminei. Ah, tá. Então, para a segunda parte da prova, eu preciso mostrar que se eu pegar a função e aplicar a um alfa qualquer pertencente aos números reais vezes o U, isso aqui tem que ser igual a alfa vezes T de U. Então, vamos começar. Pegando a função, então, e aplicando a um alfa vezes U. Então, vai ser T de... eu pego o vetor U, que é x1, y1 e z1, e multiplico por alfa. Então, vai ficar aqui alfa vezes x1, alfa vezes y1, vetor U, ó, x1, y1 e z1, tá? E um alfa real qualquer. Estou multiplicando, então, alfa vezes esse vetor. Então, vai ficar alfa vezes Z1 aqui no segundo termo. Tudo bem até aqui, gente? Aí, o que eu vou fazer? Então, eu vou aplicar a lei da função, da transformação, né? Então, isso aqui, T de alfa U, vai ser assim. O primeiro, eu vou pegar a lei da formação lá da transformação, que é, primeiro elemento fica igual, então vai ser alfa vezes x1, segundo elemento fica igual, e o terceiro elemento é o 0, certo? E aí eu verifico se eu posso tirar esse alfa para fora do parênteses, porque eu quero provar que fica da mesma forma isso aqui, ó. Então, vamos colocar aqui
alfa de fora. Alfa vezes x1, né? Colocando em evidência, então, alfa, x1 dividido por alfa sobra x1. Alfa y1 dividido por alfa sobra só y1. E 0 dividido por alfa dá o 0. E aí vocês concordam, então, que se o meu vetor U é x1, y1 e z1, se eu for aplicar a função, a transformação, né, a lei, a esse vetor, não vai ficar x1, y1 e 0 na lei de formação? Eu não posso dizer que isso aqui, ó, essa parte que está dentro do parênteses, não é o T de U, certo, gente? É isso que eu estou provando, ó. T de alfa U fica igual ao alfa vezes o T de U. Então, a segunda condição foi satisfeita. E a terceira condição fica muito fácil, que é quando a gente faz o T, deixa eu colocar no cantinho aqui, ó. T de 0, o 0 em R3 é 0, 0 e 0. Se eu aplico T de 0, 0 na função, ó, T de 0, 0, 0, eu repito o primeiro elemento, que é 0, repito o segundo elemento, e o terceiro é o 0. Então, isso aqui também é válido. Portanto, eu posso afirmar que sim, é uma transformação linear. A primeira era não, essa aqui é sim. Ok? Deixa eu perguntar, professor, pode pular as ordens das provas lá? A 1, 2 e 3, que você está falando? Pode. Você tem 3 condições para provar. O que você prova primeiro, segundo e terceiro, tanto faz. Essa aqui eu coloquei como se fosse a terceira prova, né? Uhum. Terminem aí que vai dar tempo de fazer mais uma. Vou fazer uma de matriz. Lembrando que vocês têm até hoje para me enviarem os exercícios que nós fizemos na aula passada, né? Fazerem eles completos no caderno e mandarem para mim as fotos, né? Coloquei lá, tá? Atividade. Uma aula retrasada, né, professor? De transformações lineares foi a aula passada. A aula retrasada era para entregar na aula passada. É porque a aula passada foi ontem, né? Oi? É porque a aula passada foi ontem. Ele se referiu justamente Não, é a aula da semana passada. Eu estou falando por semana, na verdade, né? Ah, certo. Posso apagar aqui, gente? Alguém está copiando? Já copiei. Tem alguém copiando ainda? Vou apagar, então. E o quadro agora firmou, professor? Agora está firme. A gente tinha colocado ele bem provisoriamente ontem, e hoje o noivo ajeitou para mim direitinho. Bom demais. Bom demais. Estraguei minha sala. Você quer um quadro lindo que eu tirei para colocar esse quadro. Mas é provisório, né? Vamos lá. Vamos voltar para a lista. E vamos fazer, então, mais um. Vou fazer com vocês essa letra F aqui, ó. Exercício 10. Letra F. A letra F, então, transformação vai de M2 para R. Então, eu tenho aqui um A, B, C, D. E quando eu aplico a lei, vai ficar 3A mais 4B mais C menos D. Então, vamos lá. Mesma coisa inicialmente, eu tenho que pegar. Então, eu vou pegar aqui para a primeira. Aqui eu não vou nem precisar provar o vetor nulo, tá, gente?
Porque se eu tiver a matriz nula aqui do domínio, 0, 0, 0, 0, como aqui é 3 vezes o primeiro, mais 4 vezes esse aqui, mais esse aqui, menos esse daqui, com certeza vai dar 0. Então, quando o vetor nulo é óbvio, a gente já não precisa nem provar, tá? Você prova as outras duas condições. E agora, quando o vetor nulo ele está dando problema, então você tem que mostrar que se direto, de cara, se você vê que o vetor nulo não leva na imagem do vetor nulo no outro espaço, então você já faz isso e já não precisa provar mais nada. Se uma das condições já foi ferida, então você não precisa mais provar as outras. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, então, uma matriz que eu vou chamar de U, por exemplo, né? Que tem aqui A1, B1, C1 e D1. E uma outra matriz que eu vou chamar de V, A2, B2, C2 e D2. Então, vou fazer primeiro a adição, U mais V, que vai dar, então, uma matriz, somando aqui os elementos das duas matrizes, vai ficar A1 mais A2, de cá, B1 mais B2, C1 mais C2 e D1 mais D2. E aí, então, se eu for fazer a aplicação da função, ó, P da transformação, né? Aplicando a lei da transformação, como é que vai ficar aqui, ó? O elemento que está na posição 1, 1, eu multiplico por 3. Então, o nosso elemento que está na posição 1, 1 é o A1 mais A2. Então, vai ficar aqui. Já vou fazer a multiplicação. 3A1 mais 3A2, certo? Opa, isso aqui não fica matriz. O resultado é só os números reais, né? Vai ficar 3A1 mais 3A2, mais 4 vezes o elemento que está na posição 1, 2, né? No nosso caso, a posição 1, 2 é B1 mais B2, que representa esse B aqui. Então, mais 4 vezes essa soma, já vou fazer a resposta. Então, 4B1 mais 4B2, mais o C, que está na posição 2, 1. O que está na posição 2, 1? É o C1 mais C2. Então, mais C1 mais C2. E, por último, menos o D, que está na posição 2, 2. Então, vai ficar menos esses dois elementos aqui. Então, menos D1, menos D2. E aí, o que eu tenho que tentar mostrar? Eu tenho que separar, então, o que tem que é do vetor U, para a esquerda, e o V para a direita, para a gente tentar mostrar que fica igual ao TU mais o TV. Então, eu vou colocar aqui, ó, 3A1, que como é soma, eu posso colocar em qualquer posição, né? Não faz diferença. Mais 4B1, mais C1, menos D1. Vou colocar isso aqui dentro do parênteses só para ficar separado. Mais, o que sobrou aqui, ó, na segunda parte? 3A2 mais 4B2 mais C2 menos D2. Isso aqui é o T de U mais V. E agora a gente consegue enxergar que essa primeira parte aqui da adição é como se eu estivesse aplicando a lei da transformação diretamente no vetor U, certo? Que fica 3A1 mais 4B1 mais C1 menos D1. É isso aqui, ó. Então, é como se eu estivesse fazendo T de U, que era a primeira matriz. Mas a mesma coisa aqui na segunda parte. É como se eu estivesse aplicando a lei da transformação no vetor V. Então, aqui, já consigo provar que a primeira condição foi satisfeita.
Terminem aí de copiar, para a gente fazer a conferência da segunda condição. Tem alguém copiando ainda? Sim, só um minutinho. Tá. Pronto. Então, mais alguém copiando ou posso apagar? Vou deixar aqui o vetor. Então, a segunda condição, eu tenho que fazer T de alfa U. Então, T de alfa U, eu vou pegar o vetor U e multiplicar por alfa cada elemento, né? Então, vai ficar alfa A1, alfa B1, alfa C1 e alfa D1. Isso daqui, fazendo a aplicação da função, que eu apaguei aqui, vocês vão me ajudar a lembrar, então vai ficar 3 vezes o primeiro elemento, não é isso? 3 vezes alfa A1, mais 4 vezes esse elemento 1, 2, que é o alfa B1, mais o elemento que está na posição 2, 1, que é a alfa C1, menos o elemento que está na posição 2, 2, certo? E aí, o que eu vou fazer com isso daqui? Eu vou colocar em evidência o alfa. Então, P de alfa U vai ser igual. Vou pegar o alfa e colocar de fora dessa adição, em evidência. Então, aqui sobra 3A1. Aqui sobra mais 4B1. Aqui sobra mais C1 e menos D1. Vocês concordam que isso daqui é a aplicação da lei da transformação no vetor U? 3 vezes o primeiro, mais 4 vezes o segundo, mais o terceiro, menos o quarto. Então, aqui termina a prova. Isso aqui é igual a alfa vezes T de U. Então, esse exemplo é uma transformação linear, tá? Podem terminar de copiar aí. Eu acho que não dá tempo de fazer o outro, que é de polinômio. Vocês acham que dá tempo de fazer o polinômio? Vai do decorrer da atividade, né? Oi? Vai do decorrer da atividade. Os cálculos são grandes? Se for grande... O polinômio é um pouquinho maior. Eu vou fazer, então, eu faço e coloco lá junto com a aula de hoje, tá, gente? Eu faço a gravação, eu resolvendo o exercício, um de polinômio, e vou fazer mais um exercício que é, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui. Eu vou deixar gravado lá para vocês, então, um desse aqui de polinômio, esse exercício 12 e o 13, tá? Da lista. E aí, eu gostaria que vocês adiantassem essa lista de exercícios, gente, porque na próxima aula começa outra matéria, tá? E a gente vai passar mais atividade, então vocês não podem deixar acumular.
Como não ficaram muitos exercícios da lista para vocês fazerem, eu sugiro que vocês façam logo e terminem logo, enviem logo, para ficarem livres de mais essa atividade, tá? Não vamos deixar acumular as coisas, tá? Porque os professores estão passando bastante atividades, e aí, se vocês forem deixar acumulando, vocês vão acabar perdendo o controle. Ok, pessoal? Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Fiquem com Deus, então. Ok, boa noite, professor. Com Deus também. Obrigado Boa noite. pela aula. Boa noite.